Em alguns programas anteriores, trabalhamos com uma série de 4 vídeos sobre a Trindade, onde abordamos os atributos de Deus, a divindade de Jesus Cristo, a divindade do Espírito Santo, e fechamos a série com algumas considerações sobre esta doutrina. Depois de estudar o capítulo 1 do Evangelho de João, é imperativo fazer algumas reconsiderações sobre este tema, a doutrina da Trindade. Portanto, diante dessa abordagem, é importante você me acompanhar até o final do programa de hoje. No Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ao chamar Jesus de o Verbo ou a Palavra, João está afirmando que ele é a imagem do Deus invisível, a encarnação de toda a revelação de Deus nas Escrituras. Quando o anjo diz a Maria que aquele que haveria de nascer será chamado Filho do Altíssimo, significa dizer que antes não era filho, era o próprio Deus. O Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Deus se fazendo homem como nós em tudo, exceto no pecado. É o Verbo em ação, o Verbo em movimento, o Verbo se fazendo carne, se fazendo como a gente, para salvar a humanidade dos pecados. Não estou dizendo que Jesus foi criado, muito menos que o Espírito Santo é uma força ativa. Estou dizendo que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. E sendo um, não podemos separar em 3 pessoas distintas, coiguais. Assim como não conseguimos separar o nosso corpo da alma e do espírito, nos tornando 3 pessoas distintas, coiguais. E jamais seriam 3 pessoas falando de si mesmo, porque Deus é um, e fora dele não há outro. Se assim fizermos, teremos 3 deuses. Quando Gênesis 1 explora a pluralidade de Deus, não está falando de um Deus que é trino, mas sim expressando a pluralidade de Deus, indicando sua majestade, poder infinito, excelência e todas as perfeições divinas. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz que Deus é o Alfa, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É o Verbo novamente em ação, se manifestando em nosso meio. É notório, portanto, o imperativo dos fatos, que a doutrina da Trindade é um dogma forçado, onde não tem qualquer base, inclusive no Antigo Testamento. Tanto que, ao explorar esse dogma, sempre se conclui dizendo que é um mistério, que por mais que sistematizam esse dogma, não acham bases conclusivas para esclarecer tal artigo de fé. A influência das crenças antigas sobre a doutrina da Trindade só foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte do Senhor. E a origem deste conceito é inteiramente pagão. Os antigos egípcios, cuja influência sobre o pensamento religioso primitivo era profunda e geralmente organizavam seus deuses ou deusas em tríades ou trindade. Os primeiros cristãos não pensavam em aplicar essa ideia em sua própria fé. Eles prestavam suas devoções a Deus Pai e a Jesus Cristo e reconheciam a existência do Espírito Santo. Mas não havia nenhum pensamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem uma trindade real, coiguais e unidos em um. A aplicação desse conceito pagão da trindade na teologia cristã foi possível graças ao reconhecimento do Espírito Santo como a necessária terceira pessoa, coigual com as outras pessoas. A ideia do Espírito Santo não era plenamente reconhecida até a metade do século IV depois de Cristo. No ano 381 do Concílio de Constantinopla, acrescentou ao credo niceno anterior
uma descrição do Espírito Santo como o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Assim, o credo atanasiano, composto mais tarde, reflete os conceitos gerais de Atanásio, o trinitário do quarto século, cuja opinião se tornou doutrina oficial. Sua escola formulou os conceitos de um Espírito Santo coigual e trinitário, onde ele era a terceira pessoa, e assim foi criado o dogma da Trindade. A crença egípcia e o pensamento moderno é um fato inquestionável que, mais ou menos em todo o mundo, as deidades são apresentadas em tríades. Esta regra aplica-se aos hemisférios oriental e ocidental e ao norte e ao sul. Além disso, observa-se que, de alguma forma mística, a tríade de 3 pessoas é uma delas. A definição de Atanásio, que viveu no Egito, aplica-se às tríades de todas as religiões pagãs. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O fato é que toda essa complexidade é por conta de querermos humanizar a divindade, buscar Deus na horizontal, tentar nivelar Deus na nossa humanidade. A questão é que ninguém explica Deus. Finalizo o programa de hoje com um texto de Hebreus 13:9 que diz: Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça, e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que deles se ocuparam. O Conexão Bíblia vai ficando por aqui. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Fica na paz e até o próximo programa.